Hoje eu trago uma matéria especial para falar sobre a questão de saúde mental. É um assunto que deve estar sempre em pauta, porque não adianta só esperar chegar lá no Setembro Amarelo para ficar trazendo, a matérias especiais sobre o mês. Claro, falaremos também lá em setembro, mas tem que trazer praticamente todos os meses. Volte e meia estar lembrando, incentivando as pessoas a estarem procurando um auxílio de um profissional em um consultório de psicólogo. Por quê? Porque a questão, por exemplo, a gente vai trabalhar aqui dois assuntos, a ansiedade e a depressão. A ansiedade não é algo inicialmente ruim. Todos nós somos ansiosos, em maior ou menor grau, todos nós, sem exceção. Mas e aí, quando que a questão da ansiedade começa a tornar-se um problema? Com a pandemia, aí então, a Organização Mundial da Saúde tem notado casos, então, gravíssimos de ansiedade. Por que isso aconteceu? E de que forma que tais casos estão virando para casos de depressão, e de depressão em tentativas de suicídio ou até suicídio. É um tema, de certa forma, até pesado, mas necessário para se falar, principalmente para que as pessoas possam buscar ajuda. Quando elas verem que algo não está legal, ou chamado ali um momento de contemplação, que ela vê, opa, não estou legal e preciso procurar ajuda. Tem que, então, começarmos a trabalhar mais esses assuntos. Assim como é uma questão física. Quando você não se sente bem, até um certo ponto da dor, você aguenta. Mas quando você vê, opa, passou do normal, vou ter que ir ao médico. Assim é também na saúde mental. Quando você vê que algo está meio... Você nunca teve aquilo, que está demais, é a hora de você procurar, então, um profissional. Quem vai nos trazer essas informações é a psicóloga Denise Teixeira. Ela é especialista no assunto, principalmente voltado para a questão de dependências químicas, que a gente vai trazer esse assunto ainda nas próximas semanas. E ela falou numa palestra importante aí para convidados no dia de ontem aqui em União da Vitória. Acompanhem. A Organização Mundial da Saúde coloca que muitas das pessoas que não procuram ajuda quando estão depressivas ou mesmo em um sofrimento psíquico, isso é decorrente de um preconceito que é uma questão histórica de toda a sociedade, da qual compreende a saúde mental com foco na doença. Se a gente for ver as questões históricas, com o foco na loucura. Então, a ideia é apresentar a saúde mental como um projeto de felicidade, de compreender as dimensões dos aspectos de bem-estar. Ele considera, então, as questões de bem-estar como aspecto físico, a prática da atividade física, a alimentação saudável, a promoção de saúde. Então, com foco não na doença, mas com foco na produção de vida. Mas é importante trazer também o conceito do transtorno mental. Apresentar o transtorno mental como uma condição de sofrimento e de dificuldade que acaba implicando no dia a dia da pessoa. A gente sabe que as estatísticas, principalmente com relação à questão de ansiedade e depressão, elas vêm aumentando significativamente ao longo dos anos. No momento, identifica-se que 1 a cada 4 adultos e 1 a cada 5 crianças, elas sofrem de ansiedade ou depressão. A ansiedade e a depressão, elas são mais comuns do que qualquer outro problema de saúde mental, o que mostra a importância de atentarmos para essa questão e falarmos sobre isso. Então, a ideia é, vamos falar sobre saúde mental, vamos quebrar o preconceito, para que a gente consiga, então, atingir as pessoas, para que a pessoa, quando ela entender esse conceito, ela possa se identificar que a saúde mental faz parte de todos nós, e que em algum momento da vida, nós temos mais ou menos, ou de um modo mediano, essa questão da saúde mental. Então, com relação às estatísticas, ainda, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que nesses últimos anos, por conta da pandemia, houve também
um significativo aumento dos transtornos ansiosos, em que em torno de 19% da população apresentou algum transtorno ansioso e 11% transtornos depressivos. Então, soma-se esse cenário a taxa de 6% das pessoas que fazem uso prejudicial de substâncias psicoativas. Sabemos o quanto a pandemia implicou nas questões da saúde mental. Sabemos que agora uma onda que vem aí da pandemia é a onda de sofrimento psíquico, da qual nós precisamos dar atenção, né? E a gente vai fazer isso dando visibilidade para a saúde mental. Então, é importante nós compreendermos também o porquê desse aumento, né? Com relação a toda essa prevalência. A Organização Mundial da Saúde, ela vem trazendo que o modo de vida, a modernidade, de certa forma, ela vem influenciando, né, o modo como nós vivemos, a correria do dia a dia, as questões das relações familiares, as relações de trabalho, né, isso vem implicando muito nas condições de saúde mental. E é importante, então, compreendermos quais são esses fatores para que a gente possa, então, atentar para a prevenção desses fatores. Outro fator importante a estar colocando é o desgaste emocional, né? Enquanto um sofrimento do qual muitas vezes muitas pessoas elas encontram-se, né, por conta de preocupações excessivas, da falta de concentração, de pensamentos negativos, o quanto isso acaba implicando no dia a dia em um significativo sofrimento, um desgaste, do qual muitas vezes a pessoa ela acaba considerando que são questões do dia a dia, que faz parte, né? Há questões, por exemplo, do trabalho, né? Culturalmente há um entendimento de que, né, quanto mais a pessoa se dedica para o trabalho, né, melhor esse funcionário é. No entanto, é importante considerar todos esses aspectos, porque quanto melhor a saúde mental dele, né, melhor ele vai estar também na relação com a sua empresa. Então, essas questões do desgaste emocional, elas são muito importantes a considerar também como a ansiedade, né? A ansiedade que acabou ficando muito, a gente diz, patologizado, né? Ou seja, transformado em doença as questões da ansiedade. Quando a gente fala em ansiedade, a pessoa já pensa logo em doença. Mas é importante a gente entender que a ansiedade, ela faz parte de todo ser humano, né? Para nós estarmos aqui hoje, quem vai fazer essa fala, naturalmente a gente sente, né, aquele friozinho na barriga de vir, de fazer a apresentação, de falar, de estar aqui com vocês hoje. Na pandemia, quantas pessoas sentiram, né, medo, preocupação, e o medo que, se a gente for pensar, ele foi protetivo, né, em até certo ponto. Por quê? Né? Através desse medo, a gente teve comportamentos, né, de autocuidado. Então, até certo ponto, é comum, ele é uma condição de todo ser humano. No entanto, a partir do momento que ele começa a implicar nas questões de funcionamento da vida diária das pessoas, né, ele pode, né, ser aí, então, patológico. Mas a gente precisa, né, de um olhar para esse fator, para essa questão da ansiedade, em conjunto, né, com todas as questões desse indivíduo, né, um histórico, olhar realmente para essa pessoa. Por quê? A ansiedade ela é uma condição multifacetada, são vários os fatores, né, que podem estar desencadeando a ansiedade. Ela pode estar relacionada, né, com o medo, que, como eu falei, até certo ponto pode ser, né, natural, é uma condição do ser humano. Até certo ponto ela pode ser patológica quando ela implica, né, em questões do dia a dia. Por exemplo, quando a pessoa ela, né, tem medo de dirigir, e aí a gente identifica, né, que por conta de um pensamento, muitas vezes, né, do qual precisa ser trabalhado, ela acaba
né, desencadeando então uma sequência aí de sofrimento para essa pessoa. E há pessoas, por exemplo, que não dirigem, elas não conseguem dirigir, né? Elas precisam fazer um acompanhamento muitas vezes psicológico para então né, enfrentar, desenvolver habilidades e enfrentar esse medo.